Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo repouse sobre sua vida e sobre a sua família. Com muita alegria e gratidão no coração, nós estamos encerrando essa série de reflexões voltadas para a família. E hoje eu quero dizer a respeito da família protegida pela armadura de Deus, sendo aquela família que crê em Jesus. E você pode falar assim, mas todo mundo crê em Jesus. Mas eu quero que você observe o que nós vamos ler aqui hoje, à luz da palavra de Deus, que a família que crê em Jesus é uma família que se alegra. E quando essa família é alegre na presença de Deus, ela se torna também uma família protegida por Ele. Eu sei que você já deve estar aí pensando, mas para onde essa mensagem vai nos levar? Qual é o tipo de reflexão que eu vou ouvir aqui agora? Pois bem, fique com a gente, acompanhe essa mensagem até o final, não esquecendo de curtir esse vídeo, de também deixar um comentário, de se inscrever neste canal e de compartilhar também o link para que outras pessoas, através desse vídeo, tenham a sua vida e as suas famílias abençoadas. Amém? Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Muito provavelmente você conhece o contexto onde Paulo e Silas, por pregarem o evangelho, por libertarem uma jovem que era possessa por um espírito de adivinhação, isso resultou num grande problema para eles, e eles foram presos por causa disso. E no versículo 25, Atos 16, 25 e 26, está dizendo que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Bom, aqui é um texto onde grande parte das pessoas conhece, onde os homens de Deus presos, eles ao invés de reclamarem, de murmurarem, de implorarem, que as pessoas os soltassem porque eles não haviam cometido crime algum para estarem ali, o que nós vemos é aqueles homens ali diante do Senhor, tarde da noite, louvando e orando ao Senhor. Agradou ao Senhor, aprove ao Senhor manifestar o seu poder por meio de um terremoto e libertar aqueles dois homens, servos dele, daquela prisão. E a partir daí, uma família entra em cena. Essa família não é identificada por nome, por clã, mas essa família é apenas conhecida como a família de um carcereiro, onde a partir da vida desse carcereiro que estava de escala, de plantão naquela noite, aquele homem pôde testemunhar aquilo que havia acontecido e as reflexões vêm a partir do que ele fez, do que aconteceu com ele. E eu gostaria de considerar com você a primeira situação aqui, no seguinte sentido, é que quando chega particularmente ou coletivamente no contexto da família o desespero, tem muita gente que acredita que a morte é a solução. Inclusive, aquele carcereiro que estava tomando conta daqueles prisioneiros naquela noite, em que Paulo e Silas oravam e cantavam e Deus os libertou, aquele homem, ele tentou tomar essa atitude. Veja bem, Atos 16, 27 está dizendo, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Qual era o motivo dele fazer isso? Na cabeça dele, ele entendeu o seguinte, vou ser tremendamente cobrado porque no dia da minha escala, no dia do meu plantão, todos aqueles que eram responsáveis, que eu era responsável por eles, eles fugiram. Ele acreditava isso. E ele falou, vou me matar. E este homem representa muitos que, por vários problemas grandes, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, N tipos de problemas que surgem, eles acreditam que morrer é a solução. Nós temos, infelizmente, famílias que têm membros depressivos e famílias que sofrem com isso porque tem pessoas que já tentaram alguma vez o suicídio e que essas pessoas acreditam que se elas morrerem, elas vão resolver o problema, o que não é uma verdade. Mas aquele carcereiro também tentou fazer isso. Mas nós louvamos o nome do Senhor porque aquilo não aconteceu, porque Paulo e Silas, eles entraram em ação e impediram que aquele homem fizesse aquilo. Ele pôde perceber que nenhum preso havia, na verdade,
fugido, né? E Deus, então, mesmo diante da atitude que ele queria tomar, Deus interveio e impediu que aquilo viesse a acontecer. Mas há uma segunda reflexão que eu gostaria de considerar com você aqui também. E com base no que está escrito aí no versículo de número 29, o que nós vamos ver é que muitas vezes, pelas pessoas estarem com muitos problemas, elas, na busca pela solução, pela resolução, elas acabam fazendo e adorando aquilo que elas não deveriam adorar. Adorar a quem não é digno de ser adorado. Por exemplo, no versículo 29, depois que Paulo bradou em alta voz falando, não faça nenhum mal, não se mate, não cometa esse mal, esse erro, nós todos estamos aqui. No versículo 29 está dizendo, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou apressadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aqui você pode até entender que foi uma situação em que se prostrou para reverenciar, mas eu quero traduzir como adorar. O temor tomou conta do coração daquele homem diante de tudo que estava acontecendo. Ele sabia que aqueles homens eram homens de Deus e quando viu aqueles homens libertos, ele não tinha outra alternativa senão acreditar que eles só estavam libertos porque Deus os havia libertado. Então ele se prostra diante daqueles homens. E eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas, no seu desespero, elas estão também se prostrando diante de quem não é digno de ser adorado. Paulo, em certa ocasião, quando alguém o comparou com deuses, com Júpiter, por exemplo, ele disse para que não fizessem aquilo. O apóstolo Pedro, quando Cornélio chegou na casa de Cornélio, Cornélio quis adorá-lo como sendo Deus, Pedro disse, não faça isso, eu sou um homem igual a você. Então, nós não devemos dar glória, dar honra, adoração a qualquer outro ser, a qualquer outra coisa, a qualquer outra pessoa, porque nada e nem ninguém é digno de receber adoração. Mesmo que haja desespero, nós temos que correr, na verdade, para os pés do Senhor, porque Ele sim é digno de ser adorado. Não ponha a sua família em risco, contaminando-a espiritualmente, adorando a quem não é digno de ser adorado. Adore somente ao Senhor. Amém? A terceira consideração que eu quero fazer aqui é a seguinte: crer em Jesus é a solução para resolver o problema. Não é se matar. Não é adorar quem não é digno de ser adorado. A solução é crer em Jesus. Quando aquele homem dialogava com Paulo e Silas, no versículo de número 30, ele fez uma pergunta. O que devo fazer, senhores, para que eu seja salvo? E no versículo 31 veio a resposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Creia, tenha fé, renda o seu coração a Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Filho de Deus que tem poder para perdoar pecados e salvar. É isso que é importante, é isso que é o necessário. Creia no Senhor Jesus, porque a promessa não é somente para a pessoa que crê, é para a família também daquele que crê. E o texto bíblico está dizendo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A solução não é a morte, a solução não é praticar atos ilícitos, a solução não é adorar outros deuses, a solução não é cometer crimes, a solução não é abandonar, desanimar, perder a esperança, a solução é crer em Jesus, porque Jesus é a solução para a família. Amém? E sabe em que isso resultou? A palavra de Deus, meu querido, é fiel. Se a promessa era para ele e para a família, crer no Senhor Jesus será salvo, você e a sua casa, nós acompanhamos o cumprimento dessa promessa lá no versículo de número 34. Aconteceu que eles foram cuidados, Paulo e Silas foram cuidados por aquele homem, pela sua família, se assentaram, se alimentaram, e no versículo 34 está dizendo, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria esteve presente na família daquele homem
pelo fato deles terem acreditado em Deus. Por isso eu disse lá no início, a alegria da família que crê em Jesus. Você pode buscar alegria, buscar paz, você pode buscar satisfação em tantas outras coisas, mas sempre haverá uma decepção, vai sempre ser algo incompleto, vai ser sempre ineficaz, porque a verdadeira alegria, saiba de uma coisa, quem vai te dar é somente o Senhor. A família desse carcereiro conheceu a verdadeira alegria somente quando aceitou Jesus, quando passou a crer em Deus após terem crido e aceitado Jesus. Talvez a sua família esteja precisando disso. Talvez você esteja procurando a alegria, a paz no dinheiro, no sexo, né, nas festas que esse mundo oferece. Talvez você esteja procurando alegria e paz em consumo de drogas, em bebidas alcoólicas, na companhia dos amigos, em momentos de lazer. Tudo isso tem um fim. E muitas coisas que citadas aqui são até prejudiciais, fisicamente e espiritualmente mais ainda. Mas eu gostaria que você considerasse que Jesus é aquele que tem alegria eterna, porque Ele é a própria alegria, a nossa fonte de prazer. Jesus é a fonte de prazer para a família, para a sua família, para todas elas. Creia nessa palavra e medite no que você ouviu, guarde isso no seu coração. E eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante desta mensagem ministrada aqui agora, que chega a esta vida, a esta casa, eu peço que seja abençoada esta vida, este lar, transformada essa vida, essa família, e que o nome do Senhor seja glorificado, porque somente o Senhor é digno de ser adorado. Abençoe com saúde, abençoe com paz, com graça, com livramento da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso, né? Sempre que tivermos algum outro conteúdo, nós estaremos postando aqui. Fique sempre atento, fique ligado aí no nosso canal. Pedido sendo refeito, inscreva-se, curta, compartilhe, deixa também um comentário aí que vai ajudar bastante. Mas, muito obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe abundantemente.